Olá, meu nome é José Thomas Azevedo de Queiroz. É um prazer imenso estar apresentando aqui no Congresso Médico Acadêmico da FAMECA. Eu venho aqui apresentar um trabalho intitulado A Abordagem de Perguntas Populares sobre Interações Medicamentosas com Antibióticos Antibacterianos, uma revisão de literatura, onde eu tive como coautoras minhas parceiras do Ambulatório de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial do Centro Universitário Facol, o qual eu faço parte como estagiário, e tive como orientador o chefe desse ambulatório, o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello. Bom, apesar da Organização Mundial de Saúde não recomendar, a prescrição de vários medicamentos ao paciente acaba sendo uma prática comum. E isso pode fazer com que ocorra uma interação medicamentosa. E o que é uma interação medicamentosa? Nada mais é do que uma interação entre um medicamento agonista com um medicamento antagonista ou um nutriente antagonista que vai prejudicar a eficácia daquele medicamento, que tinha o objetivo de agir no paciente, né? Além disso, a gente colocou aqui como um foco que o termo específico para a maioria dos antibióticos na odontologia seria o antibacteriano. Na verdade, não só na odontologia, em todas as áreas, o termo antibiótico ele é muito utilizado popularmente como algo que já vai combater uma bactéria. E, na verdade, um antibiótico é um tipo de medicamento feito a partir de algo natural. Então, assim, o antibiótico ele pode ser antifúngico, ele pode ser antiviral, ele pode ser antibacteriano. Porém, a gente colocou aqui como foco que, na maioria das vezes, ele é tratado como antibacteriano, porque o nosso trabalho ele focou na questão antibacteriana. Então, quando a gente fala antibiótico, realmente será voltado a antibacteriano. Além disso, a gente colocou aqui como uma forma de revisão as fases, os estágios, né, por onde os fármacos vão passar no nosso corpo. Então, a gente tem aqui a absorção, onde vai ser liberado o princípio ativo do medicamento proposto ao paciente, depois vai ser metabolizado, onde esse princípio ativo ele vai ser biotransformado, né, no nosso corpo. Depois de biotransformado, ele é distribuído, onde ele é transportado para as áreas onde ele deve agir, e aí há a excreção. O material e método, né, a gente pegou aí foi uma revisão de literatura, trabalhos dos últimos 5 anos, nos idiomas inglês, espanhol e português. Os critérios de inclusão foi a relação dos antimicrobianos com anticoncepcionais, né, a interação farmacológica com alimentos e outros mantimentos, como álcool, enfim. E as plataformas utilizadas para pesquisa foi a Cielo, PubMed e Linux. Pode ter sido utilizado de acordo com a necessidade de outros trabalhos que não estavam de acordo com essas características especificamente. Bom, e aí o objetivo desse trabalho, na verdade, foi pegar algumas perguntas populares, abordagens mesmo, que a gente percebeu que no consultório, enquanto atendíamos, eram perguntas frequentes até mesmo entre os estudantes, né, entre os acadêmicos, e inclusive quando a gente pesquisava sobre o tema proposto no Google, por exemplo, eram temas muito abordados. Então, era uma coisa que as pessoas leigas elas estão sempre pesquisando, né? Talvez por não serem tão instruídas pelos seus profissionais de saúde e tudo mais. E aí a gente separou 4 perguntas. A primeira pergunta foi em relação se o álcool ele cortava o efeito do antibiótico, o antibacteriano. Bom, e de acordo com nossas pesquisas, isso vai depender muito da quantidade de álcool. Porque se há uma quantidade de álcool muito grande, vai com certeza interferir, porque a quantidade de álcool muito grande aumenta o efeito diurético, né? Tem uma depuração aumentada, e isso pode fazer com que a excreção ela chegue mais rápida, fazendo com que o medicamento ele seja excretado mais antecipadamente, fazendo com que o efeito não seja tão bom. Aliás, não seja eficaz. Além disso, o Andrade ele descreve o efeito disulfiram, também conhecido como antabuse, onde o etanol, né, que deveria ser metabolizado para poder ser excretado, a enzima aldeído desidrogenase, que é o que cataboliza, né, o etanol para que vire o primeiro metabólito, né, que é o acetaldeído. Essa enzima, quando alguns antibacterianos, né, alguns antibióticos, é, inibem essa enzima, a aldeído desidrogenase, fazendo com que o etanol ele não seja metabolizado em acetaldeído. Portanto, o etanol ele fica mais tempo no nosso corpo, causando alguns sintomas como é, aumento de ter náusea, dores no corpo, até mesmo mudanças no comportamento, e dentre outros.
A segunda pergunta que a gente percebeu foi em relação se leite cortava o efeito do antibiótico. E, na verdade, nas nossas pesquisas, isso pode acontecer com diversos tipos de nutrientes. Porque alguns antibióticos, na verdade, a grande maioria, é metabolizado no intestino delgado. E os nutrientes, eles também são metabolizados lá. Então, pode ocorrer uma interação droga-nutriente, né? Lá na metabolização, fazendo com que ocorra algum problema na eficácia. É, Além disso, por exemplo, no leite, que foi o que foi proposto aqui especificamente, o leite ele pode aumentar o pH do estômago, fazendo com que ocorra uma interação, o paciente podendo ter uma má digestão. A terceira pergunta foi em relação ao anticoncepcional, se o efeito anticontraceptivo é cortado. E o que acontece é que o anticoncepcional ele é uma bomba, né, de hormônios que vão fazer com que tenha o efeito anticontraceptivo. E um desses hormônios é o estrógeno. O estrógeno ele é liberado no sangue, metabolizado no fígado. Uma parte do que é metabolizado no fígado já é utilizado, já é distribuído, e outra parte não é utilizada e é colocado, excretado na bile. A bile excreta no intestino e a flora bacteriana que está no intestino, ela metaboliza novamente esse estrógeno que não foi utilizado e distribui para o sangue novamente. O que acontece é que alguns antibióticos, eles são metabolizados, distribuídos, e ao chegar no intestino, ele hidrolisa nessa flora bacteriana, fazendo com que o estrógeno que chegou aqui, que não foi utilizado, não seja metabolizado e não seja distribuído no sangue. E aí, o efeito anticontraceptivo ele pode ser diminuído. E aí a mulher ela pode ter, por exemplo, uma gestação desejada. E a quarta e última pergunta que levamos em conta foi em relação se os antibióticos podem manchar os dentes. Na verdade, essa pergunta o grande vilão dessa pergunta é a tetraciclina, né? E aí a gente tem que ter em mente que existem manchas intrínsecas e extrínsecas. As intrínsecas realmente estão ali mais na questão da dentinogênese imperfeita, da fluorose. É uma mancha realmente intrínseca, como o nome diz. E as extrínsecas, como o nome diz, são mais superficiais. Então, são manchas que são aderidas ao esmalte, mais ou menos, de forma superficial. E elas são mais fáceis de remover. E o que acontece na tetraciclina é uma mancha intrínseca. E ela só, na verdade, só acontece quando a mãe ela está na gestação e ela toma tetraciclina com o feto ainda, né, na barriga, e esse bebê ele pode nascer com manchas intrínsecas no dente já. Além disso, se essa criança, antes da sua formação dos dentes permanentes, tomar esse antibiótico, nessa tetraciclina, os dentes permanentes eles podem vir com manchamento intrínsecos. Bom, em relação à conclusão, a gente constatou, né, que em relação aos profissionais, deve ocorrer uma correta prescrição, né? O profissional deve entender princípios farmacológicos, conhecer o histórico do paciente, explicar para o paciente, porque eles são leigos nesse assunto, eles não estudam como nós. E aí, o paciente, ele também tem uma certa responsabilidade, né? Ele precisa cooperar com as orientações que foram dadas pelo seu profissional de saúde. Aqui estão as referências. Muito obrigado pela atenção.